Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço! Fala, massa atleticana! Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Vilar e nós estamos aqui hoje apresentando, na verdade, o programa do canal Eu Acredito dentro do canal Noticioso. E a gente vai falar aqui hoje sobre vários assuntos aí, entre todos eles a Libertadores, né? O jogão do Galo ontem pela Libertadores, a vitória de 2-0 em cima do Defensa. E vamos também abordar esse problema aí das inscrições, né, dos jogadores do Atlético, não só do Atlético, mas de vários outros times brasileiros aí na Libertadores. Mas como é de praxe, eu não tô aqui sozinho no canal, eu tô aqui acompanhado hoje mais uma vez pelo meu fiel, sábio comentarista Thiago de Araújo. Que prazer, obrigado pelas palavras mais uma vez no canal Noticioso, né? No Eu Acredito. Então nós estamos hoje aqui para falar do jogo de ontem e vamos dar uma revisão aí nesse negócio das inscrições, né? Porque isso é muito sério, né? Tem muita coisa bacana pra gente falar hoje, mas antes da gente começar a falar de fato dos assuntos, já vou pedir para vocês aqui de antemão. Curte esse vídeo agora. Se você está gostando do programa, se você acha legal esse tipo de programa, curte esse vídeo, dá uma moral, porque a gente precisa saber se vocês estão gostando, até para ver se a gente continua ou não com o canal, com o programa. Então curte esse vídeo agora, já se inscreva no canal do Noticioso e assim, divulga aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, que é muito importante, porque quanto mais pessoas estiverem curtindo e assistindo, né, mais tempo o programa vai ficar no ar. Vai ficar o tempo que for, né, Thiago? Tomara que fique bastante tempo. Mas assim, falando então da partida ontem, 2-0 pro Galão da Massa em cima do Defensa. O que você achou da partida, Thiago? Olha, o Galo, engraçado, tá sendo sintomático, assim, as apresentações do time, elas estão oscilando em momentos de muita criatividade. Ontem mesmo o Edmundo falou, acho que ele foi muito feliz no que ele falou. Momentos de muita criatividade, momentos de apagão total. Eu acho que isso é um sintoma da parte física ainda. Eu acho que o time ainda não está na sua plenitude da parte física, porque alguns jogadores oscilam muito e jogadores que você sabe da qualidade, você sabe que eles não têm costume de errar determinados passes, enfim. Então eu vejo muito ainda essa falta do estado perfeito fisicamente falando. Mas não é só o Atlético, né? Os outros times também estão passando por esse início de temporada. Mas realmente o Galo ontem teve excelentes momentos e teve momentos de apagão total. Você falou tudo, né? Isso aí é característico justamente de time que está em começo de temporada mesmo. E essa Libertadores é em cima do começo da temporada praticamente, por conta de ser a própria pré-Libertadores que o Atlético está disputando, né? Isso aí também tem um problema. Mas tem um lado bom também. Eu vejo um lado positivo, que o Atlético, apesar de não estar fisicamente preparado ainda para a competição, isso aí prepara o Atlético para a Libertadores em si. Porque o Atlético já vai entrar na fase de grupo já embalado pelo mata-mata, né, eu concordo, eu acho exatamente isso, porque outros times que vão entrar na fase de grupo, eles já não têm ainda, não começaram, né? Não estão com espírito de torneio. E eu acho que isso está preparando o Galo para ele entrar na fase de grupos um pouco melhor preparado. Porque assim, o Campeonato Mineiro, a gente está vendo que não é uma boa referência, né? Porque o nível está baixo, isso a gente estava escutando até ontem, né, Tatiana, sobre isso. O nível está muito baixo e não prepara e não credencia os times para poder entrar uma competição com peso de uma Libertadores. Então, para o Galo, eu acho que tem sido bom esse início e eu acho que vai entrar na fase de grupos até melhor preparado que os demais. O bom do Mineiro, eu vejo muita gente às vezes criticando o Campeonato Mineiro, mas eu acho assim, tem esse lado que você falou da qualidade que é ruim, mas tem um lado bom que você consegue ver os jogadores aí reserva jogando, né? Eu acho que é um campeonato que dá para você dar uma oportunidade para jogadores que muitas vezes a gente não vê, por exemplo, o Bolt. O Bolt é um jogador que a gente pode usar como exemplo nessa situação. Que ele está jogando muito bem no time reserva do Atlético. E está se destacando, né? E está se destacando. A gente consegue hoje já vislumbrar o Bolt aí como uma opção viável para o Atlético hoje para entrar na O Bolt e o próprio Guga, né? Nesses jogos que ele tem se destacado. Mas o Guga é um caso à parte. Não tô falando que ele não tem qualidade. Ele tem qualidade. Eu já sei o que você vai falar. Mas é porque a torcida do Atlético é mais contra o Patrick do que a favor dele. Mas ontem o Patrick também, a gente vai falar sobre isso. Ele fez uma jogada bizonha, como, né?
aquele que a gente a patricagem, brinca, né? A patricagem, que é uma de Pelé e uma de Macalé, né? Então, tipo assim, ele fez uma jogada bizonha ontem, mas a gente também tem que exaltar e valorizar. Ele fez um cruzamento ontem, não sei se foi sem querer não, mas foi na cabeça do Casares, né? Então a gente também tem que exaltar também quando ele acerta, né? A gente tem que elogiar quando acerta. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nos números, porque é legal a gente fazer esse comparativo, essa analogia, de realidade com os números, porque a gente vê que o Patrick ele teve a sua importância na partida ontem. Verdade. Através dos números a gente consegue. E o próprio Levir, ele já deu declarações que a visão dele é em números, né? Então ele, na época que ele veio também, você lembra que o Tardelli sempre foi ídolo da torcida, quando ele chegou ele falou assim, mas em números ele não tá tendo um destaque, então às vezes a gente acha que determinado jogador tá jogando bem ou mal, mas os números não correspondem a esse tipo de afirmação. Então é importante a gente ter essa análise, né? Pois é, mas pra gente não ficar aqui falando muito em cima do vazio, vamos passar então os melhores momentos aí pra gente, Gilberto? O gol já saiu de cara, né? Já foi um golaço do Hever, a gente lembrando os bons tempos de Hever. Então ele realmente se posicionou e ele tem impulsão e altura, né, para isso. Ele tem muita qualidade. Tem muita qualidade. Do Foi excelente. Também, Casares, mais uma vez, para mim, melhor em campo. Um jogador que sobra, é um jogador diferente, diferenciado. E eu acho que o Levi também tem essa participação positiva na atuação do Casares, né? Não, com certeza. Tudo sai dos pés do Casares. É impressionante o tanto que ele está presente no jogo, né, Henrique? É porque o Casares ele é meia, né? Eu falei isso ontem. Eu fiquei muito feliz por ter brigado 3 anos aí defendendo o Casares, porque hoje eu tô conseguindo colher, porque eu sempre falei, gente, o Casares é meia. O dia que ele tiver sequência jogando de meia, a gente vai ver o futebol dele. O futebol de tá acontecendo isso. Tá acontecendo justamente isso, porque as características... Nossa, esse lance, cara. Esse lance... O Ricardo Oliveira, no outro lance da partida, ele foi... exato, né? Olha só. Não, mas a jogada foi certa. Não, ele fez certo. Foi mérito do defensor que conseguiu, né? O Luan também jogou muita bola, errou esse gol, né? Que em outros jogos ele reclamou que o Ricardo Oliveira é fominha, mas ontem o Ricardo Oliveira deve ter falado, quando eu te dou na cara do gol, você também faz isso. Essa aí eu acho que não deveria nem ter tocado, pra te falar a verdade. Exatamente. O Ricardo Oliveira já pegou a bola de frente pro gol, acho que tava melhor. Esse é o lance do Xará, né? O Xará, eu sempre menciono a qualidade do Xará. Mesmo sem bola no time, ele participa muito taticamente. Essa é a nossa bola fora do Patrick, né? Que ele errou. Ele recuperou, ele tocou no finalzinho ali? Não, acho que foi mais mérito do Vitor, assim, que conseguiu pegar. Né? Mas depois ele se recupera com um cruzamento maravilhoso, né? Pro gol do Casares. Mais um ali do Ricardo Oliveira. O jogo teve um volume o Galo teve um volume de jogo acima da média, foi bem superior ao defensor. No começo do segundo tempo, o Galo chamou muito o defensor pro time, né? Pro lado cima, dele, né? pra cima. Mas depois ele se recuperou, oscilou, acho que muito em função da parte física. Agora, eu queria comentar ontem, Henry, de um comentário até na Fox que eles fizeram, que o Ricardo Oliveira não gostou de ser substituído. Eu acho que foi uma substituição tática, errada ou certa, cada um tem sua opinião, mas eu acho que não pode ter esse tipo de comportamento, porque isso tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito, né? E eu acho que o Ricardo Oliveira é um cara maduro o suficiente para poder não ter esse tipo de comportamento. Então, assim, isso foi meio que abafado. Olha esse lance esse o Fábio... Ele achou o Fábio Santos sozinho. O Fábio devia ter dado uma cavada que o goleiro já saiu, né? Já estava adiantado, ele podia mandar por cima. Do Ricardo Oliveira, eu vou até dar minha opinião. Thiago. Olha o cruzamento do Patrick, cara, na cabeça do Casares. Então, nota 10 Patrick no cruzamento. Teleguiado, né? Teleguiado, isso aí impressionante. Mérito dele. Quem vê nem acha que é o Patrick cruzando. Mas tem que elogiar quando faz coisa certa. Não, tem que elogiar. Então, eu acho que o Patrick ontem, no geral, tirando aquela patricagem dele, que é natural dele. Defensiva, foi super bem. Foi um bom jogo dele, sim. Exato. A turma em peso aí, né? Os melhores momentos você vê, só deu o Atlético, assim, o Atlético foi bem superior. Eu acho também que o time do Defensor, eles são até inferiores ao Danúbio, não pelo resultado, mas pelo volume de jogo, mas eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte. Então a gente tem que exaltar a vitória ontem, um jogo de Libertadores sempre é muito difícil. Então assim, eu fiquei muito satisfeito com a apresentação do time ontem, mesmo com as oscilações que eles tiveram com relação à parte física, que eu achei bem visível. Falando do caso do Ricardo Oliveira, quer até dar um destaque nisso, com relação à substituição do Levi, eu concordo demais com a substituição do Levi. Porque eu vivo falando isso, eu acho que a gente tem que ter um pensamento mais tático do que é o futebol.
Quando você tá sem a bola, que é o caso do Defensa, o Defensa foi pra cima do Galo ontem, pra tentar buscar um empate. Então você tá sem a bola, você não tá mais naquela situação de jogo que você tá pressionando o adversário pra fazer gol. Que você tá jogando a bola na área, que você precisa de um cara lá dentro pra disputar essa bola lá dentro. Então a gente precisa de quê? A gente precisa de um cara de velocidade. E a gente estava sendo muito pressionado porque a nossa marcação tá muito frouxa com o Elias no meio de campo ali. Então qual que foi a ideia do Levi? Falha, ainda tá muito falha. Então a ideia do Levi foi o seguinte, melhorar a marcação, colocando o Zé Wellison, e com isso ele liberou o Casares para ser esse jogador para avançar com velocidade. Exato. E deu outra, deu gol. E foi uma substituição tática, né? Não foi uma substituição que ele trocou um centroavante por outro centroavante. Ele foi uma substituição tática pensada e, na minha opinião, acertada. É acertada, mas acertada ou não, eu acho que o jogador não pode ter esse comportamento. Não, jamais. Isso é ainda mais um jogador da maturidade do Ricardo Oliveira. Enfim, eles falaram isso na hora, mas depois ninguém falou mais a respeito. Mas eu fiquei, isso me incomodou porque isso gera um desconforto no grupo que eu não acho que é produtivo para o time do Galo. Não só no grupo, mas na torcida, né? Porque acaba que uma coisa que não chamaria tanta atenção, a torcida acaba percebendo uma irritação do jogador e alguns vão contra o jogador, outros vão contra o treinador. E esse é um cenário que não é agradável para nenhum dos dois lados. E nessa substituição, não sei se você percebeu, já teve parte da torcida chamando o Levi de burro. Pois é. Então eu acho que não foi um comportamento, embora um cara que sai daqui para ir assistir um jogo do Uruguai, quer dizer, o torcedor ele tem o direito de se manifestar. Mas eu acho que foi infeliz, assim, a torcida deve ter um pouco mais de paciência com o Levi, porque ele realmente fez uma análise crítica e tática. Eu acho que foi prematuro da parte da torcida chamá-lo de burro, embora toda manifestação dos torcedores tem que ser validada, né? Porque eles estão ali para isso. Contanto que não tenha violência, eles podem se manifestar, mas eu achei infeliz. Porque no caso, tem que ficar muito claro, a gente não está questionando a torcida, né? A gente está questionando aqui, de fato, o Ricardo Oliveira, que é um jogador já carimbado, um cara, né, experiente, tomar uma atitude que não cabe, né? Não cabe. Com um jogador do nível do Ricardo Oliveira, a gente não espera. Da maturidade ele que jogador. Acalma os outros sempre, enfim, né? E a gente tem também o scout do jogo, né, Gilberto? Vamos ver um pouquinho dos números, que eu acho que é até bem interessante. Isso. Aí a gente está olhando aí a porcentagem, né? Posse de bola, o Atlético teve 53,9 contra 46 no defenso. Foram 7 finalizações certas, aí 10 finalizações erradas do Atlético. 2 assistências para gol, né? 14 assistências para finalizações, 378 passes certos e 32 passes errados. Passa para frente aí para a gente, Gilberto, fazendo um favor. Aí a gente começa a já ter mais ou menos um desenho do que foi os jogadores, né? Com relação à posse de bola, o Luan foi o jogador que mais ficou com a bola nos pés na partida ontem. O Patrick, que a gente falou aqui hoje, a gente fala, né? Seguido do Adilson, que também é muito criticado hoje pela torcida, em terceiro lugar, e o Vitor, mostrando que a bola ficou muito parada, né, na linha defensiva do time. Então você vê que a atuação do Patrick, por exemplo, não é também esse desastre ruins, todo, né? Não é um desastre. Exato. Pode passar para frente, por favor, Gilberto. Aí passe certo também o Patrick. Passe certo, quem é Patrick? Eu tô falando, Patrick, olha só. Não é? Por isso que eu acho importante a gente ver os números, porque a gente consegue realmente ter uma ideia melhor. É verdade, partida, né? Porque muitas vezes a gente já tem uma pré-indisposição com isso aí, a gente já pega no pé dele. Mas ele o cara faz uma partida boa, mas um lance errado que ele faz, a torcida já olha aquele lance como se fosse um todo. E a gente tá vendo aí que ele tá, claro que ele tem a parte técnica que ele não é tão apurada, mas a gente vê que ele tá na média dos demais, né? Que ele tá participando, o Luan novamente como destaque, o Adilson também ali como destaque. São os 3 jogadores que a gente já citou nos 2 quesitos. Pode passar, Gilberto, por favor. Passes errados, a gente viu o Ricardo Oliveira como principal. Sim. O Xará, seguido do Luan também, que foi o cara que mais deu passe, e o Patrick também, seguido do Casares com 4 passes. Pode passar, por favor. E aí, desarme olha o Luan, cara. O Luan é impressionante. O Luan é um... Ele é um monstro, né? Cara, ele é uma máquina. É impressionante o tanto que ele estimula o resto do time. E é um cara que tem uma energia que a gente não sabe de onde vem. Então, assim, o Luan realmente sempre fazendo esse papel aí. Os desarmes dele são impressionantes. E não é só nesse jogo. A gente tem visto esses números aí na maioria dos jogos do Atlético. Eu quero chamar a atenção para esse scout, porque é o seguinte, a gente vê em segundo lugar ali o Fábio Santos com 4, seguido também do Adilson com 4. Na verdade, os 2 empatados, né? A gente não vê o Elias. Exatamente. E a gente vê o Zé Wellison lá no final, até o Casares. E pela função do Elias, ele devia estar presente aí, ele devia estar presente, pelo menos com 1 ou 2, né? Com certeza. Com 1 ou 2 desarmes. Mas a gente vê que realmente o Elias, pro setor defensivo, ele não acrescenta nada. A gente vê o Adilson aí, que muita gente está criticando, com 4. Não, eu sou muito fã do futebol do Adilson, eu acho ele muito estável. Ele erra como todos os outros também estão errando, mas eu gosto muito do futebol do Adilson. Pode passar, por favor, Gilberto.
E aí assistência para finalização, para mim o melhor jogador em campo ontem, Casares. O Casares foi eleito até na rádio e todo mundo elogiou muito a participação dele ontem, que foi realmente o maestro do time, né? Tá jogando muita bola. Muita bola e graças a Deus espero que permaneça assim, né? Porque... E em segundo lugar, quem a gente tá vendo ali de novo? Brincadeira. É o Patricão da Patricão Massa. Patricão da Massa. Como destaque. Tem mais algum? Tem sim, né, Gilberto? Passa, por favor. Rebatida. A gente viu o Hever aí também como destaque. Foi grata, que a vinda dele realmente acrescentou dinheiro. Eu nem sei porque que ele foi embora, na verdade. Eu também me pergunto, porque na época eu fiquei muito chateado com a saída dele. Mas aí na época a gente tinha também na época... eu esqueci o nome dele agora, Você falou o presidente? Não, o zagueiro que foi pro Mônaco. Não, que nós vendemos, né? Isso. Meu Deus do céu. Fugiu o nome dele agora. Meu Deus. O zagueiraço, né? Que nós vendemos. Zagueiraço. O Gemerson voltou. O Gemerson foi pro Mônaco. Exatamente. Gemerson joga muita muita bola, mas o Hever, na verdade, ele sempre, além de tudo, ele tem uma qualidade técnica que é rara em zagueiro, né? Então você vê que ele tem completa segurança. De vez em quando a gente passa uns sustos, né? Com aqueles dribles dele, né? Achando que é Luizinho, mas ele é bem estável, é um cara que manda super bem na defesa. E aí o Adilson também, mais uma vez. Aí o mapa de calor, a gente vê que o Atlético concentrou muito mais, né? Atrás da linha do meio de campo. Mesmo porque estava jogando na casa deles, eu acho que ele foi lá, fez os gols e esperou mais, depois esperou o defensor para poder jogar na velocidade, né? Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, Thiago. A gente vê ali uma mancha no lado do defensor muito concentrada pela ponta direita. Já no mapa de calor do Atlético, a gente vê que está muito bem distribuído as manchas. Exatamente. Você vê que tem uma certa regularidade. Um time muito equilibrado ali. Então, e teve uma observação interessante que eu não tinha percebido, que ontem eu vi até na televisão, eles falando que o gol, por exemplo, que partiu do Patrick, que a maioria dos gols do Atlético tem partido pelo lado esquerdo. E ontem foi o gol partido, saído pelo lado da direita, né? E tem muito tempo que não sai gol ali pela direita. Então, uma observação importante que eu vi na televisão e concordo com a turma. E essa observação, na verdade, a gente consegue ter uma ideia aí, porque o Casares é um jogador que ele cai mais pelo lado esquerdo, né? Exato. Então, a qualidade do time vai toda pelo lado esquerdo. Isso. Né? Então, geralmente, ele naturalmente ele carrega a bola mais pro lado esquerdo ali e acaba que isso aí resulta em jogadas mais... E o Fábio Santos também, que está sempre dando assistência, né? Está sempre tocando a bola ali. O Ricardo Oliveira. Muito criticado, né? Muito criticado, mas que também eu acho que tem um futebol estável. Erra também, tem errado, mas ele tem um futebol muito estável. Eu gosto muito da estabilidade das atuações do Fábio. Eu gosto muito. Eu falo que o Fábio Santos é um nota 6, né? Aquele cara que... Está sempre ali. Sempre na média. Exatamente. Inclusive, esse dia eu estava conversando com uns amigos, eu falei com relação ao jogo do Danúbio. O Fábio Santos foi um dos melhores jogadores em campo. Se você for olhar eu falei isso. Os números. Eu falei nos últimos programas. Eu sou um defensor. Eu sou um defensor, é ótimo. Eu sempre exalto o futebol do Fábio, porque realmente ele tem uma estabilidade grande nas atuações perante... em todos esses jogos que a gente tem visto, ele para mim, é um dos mais estáveis. Thiago, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores do YouTube. Isso aí. Essa situação aí das inscrições do Atlético. Foi uma notícia ontem que preocupou, porque a gente tem visto aí times como Barcelona, né, saindo em função de inscrições irregulares. Ontem saiu essa notícia que 21 clubes entre Sul-Americano e Libertadores estavam com problemas nas inscrições, né, junto à Conmebol. E, como sempre, aquele jogo de empurra, né? Então, assim, o que fala o regulamento da Conmebol é que os times são os responsáveis por essas inscrições. O que fala o Atlético, através até de uma entrevista do presidente Sete Câmara, que ele falou que o Atlético enviou essas informações um dia antes do prazo final, o que é muito difícil acontecer, porque normalmente todo mundo deixa para a última hora para justamente ver se tem algum outro jogador para escrever. Mas que ele mandou, só que, segundo o presidente, esse trâmite ele é via CBF, que o clube não pode mandar direto para a Conmebol. Então ele tem que mandar para a CBF e a CBF manda para a Conmebol. Então assim, tá um jogo de empurra, mas que a gente ficou preocupado em função da desclassificação, né, do Barcelona, e hoje nós vimos também que o Defensor tá pleiteando entrar com um pedido também de anulação em função dessa irregularidade. Então isso é muito ruim, mas pelo que eu vi, assim, até na Itatiaia falando, que isso
vai ser tratado mais em forma de multa e entre as confederações. Então, acredito que a gente não tenha um problema maior. Agora, ontem também, vendo na Fox, um comentário importante é que eles falaram, e eu concordei, se são 43 times e 21 apresentam irregularidades, é igual se você tivesse uma classe e uma turma, né? Se você tem 43 alunos e 21 não conseguem entregar algum tipo de material, algum pedido, a probabilidade é que seja algum problema de comunicação. Então, às vezes, o problema é do professor, não é do aluno. Então, eu acho que é isso que eles vão fazer, é analisar e punir de uma forma mais financeira e como multa, acredito que a gente não tenha outro tipo de problema. Mas é uma coisa que preocupa e a gente vai acompanhar de perto isso aí. Eu acho que, pelo que você falou também, ficou bem claro, acho que a gente não vai ter problema nenhum, até porque, como são muitos times, né, isso é muito importante. Lembrando que não são os 21 na Libertadores, né? Se não me engano, são 6 times na Libertadores e o restante na Copa Sul-Americana, né? Mas junto à Conmebol, como ela que está à frente desses torneios aqui no continente, né? Então, eu acho melhor a gente acompanhar, mas acredito que não tem nenhum tipo de problema. Eu tô bem tranquilo, para falar a verdade. Agora eu queria chamar um assunto aqui, o seguinte. Parece que o Romero não vai assinar mesmo com o Corinthians. O Corinthians desistiu do Romero, inclusive até o Walter Saldanha, que grava comigo lá no canal, eu acredito, ele gravou ontem, porque eu não tive como gravar o programa, o pós-jogo, e ele falou que o Romero voltou aí pro radar do Atlético. O que você acha da contratação do Romero? Olha, eu gosto de jogadores com a característica do Romero. Eu acho que, na verdade, vai ser um congestionamento que vai ter naquela área ali. Nós temos bons jogadores naquela posição. Mas eu acho que sempre aquela região do campo, quanto mais, melhor, né? Então, é muito importante ali a competição saudável entre os jogadores naquela região do campo, porque eu acho que a partir dali é que saem as melhores oportunidades de gol. Então eu acho que vai ser muito bem-vindo o futebol do Romero. Vamos esperar, né, que ele venha nos padrões do Atlético, no sentido de salário, né, pra gente não fazer. Esse é um dos problemas. Ele recebe em dólar lá. E realmente o Atlético não tem condições de fazer investimentos que vão ultrapassar o limite responsável do clube. Eu acho que o próprio Tardelli, que a gente já comentou sobre isso, eu acho que foi super acertada a não contratação, porque eu acho inviável um jogador vir para o Atlético para ganhar 1.800.000. Eu acho que são cifras fora da realidade de qualquer time brasileiro, não é nem só do Atlético. Mesmo os grandes que têm patrocínios maiores, eu acho que isso só tende a estragar mais os clubes que já estão muito endividados, e eu acho que realmente é uma atitude acertada de tentar manter um nível de salário ali dentro da realidade do futebol atual brasileiro. E igual o Levi falou, né? Quando você coloca um jogador ganhando muito acima dos demais, você gera também um desequilíbrio até dentro do próprio elenco, dentro do campo, né? E o próprio jogador também fica com um peso nas costas, porque se você olhar o caso do Vitinho no Flamengo, por exemplo, o jogador que veio com cifras absurdas, né? E não correspondeu em campo, e a torcida pegando o pé, e o cara às vezes não consegue nem desenvolver o futebol dele. O próprio Arrascaeta, né, que foi contratado a peso de ouro do Flamengo, que não consegue fazer nada, que foi comédia, né? A gente ficou bem chateado com isso, mas enfim. Mas isso é uma... O Gilberto tá chateado ali também. Ele tá chateado. Mas ele... Gilberto é nosso produtor cruzeirense, gente. Isso aí, gente. Ele tá infiltrado aqui. Ele tá aqui, de vez em quando, ele dá uns blackouts, ele faz algumas coisas aqui de propósito, né? Mas eu acho que é ruim pro jogador. O jogador, ele não tem a tranquilidade de desenvolver o que ele sabe. Porque a gente tá falando aqui, mas sabe da qualidade do Arrascaeta e sabe da qualidade, por exemplo, do Tardelli. Mas isso eu acho que atrapalha também até o desempenho do jogador. Mas eu falei isso ano passado, muita gente me xingou. Você é louco, você tá bebendo, onde você tá vivendo? Falei, gente, o Casares é mais jogador do que o Arrascaeta. Falava isso e o povo ficava não, eu particularmente não tenho a menor dúvida. Eu gosto muito mais do Casares. Agora, o Casares tem um problema, tinha o problema da cabeça, que é o menino mais novo, que a gente ele oscilava demais. Esse ano e no final do ano passado, eu acredito que ele encontrou um caminho diferente e eu tenho visto só o futebol dele crescer. Eu acho que o Casares, se ele continuar nessa toada, eu acho que ele vai ser um grande destaque do futebol aqui no Brasil. Pra eu acho mim, que ele vai ser. Não, ele já é, mas eu acho que ele tem assim uma longa estrada para percorrer, mas para virar assim uma grande referência. Firmar, né? Uma grande referência. Esse ano realmente o Casares está jogando muita bola na posição dele, né? E isso aí com o Levi, o aval do Levi, isso aí fica bem mais fácil, né? Agora eu queria dar uma pincelada também pra gente finalizar o programa, que eu queria falar um pouquinho do Xará, porque eu também tô vendo muita gente criticando o Xará, e ele
foi um jogador de 6 milhões de dólares. E eu acho que o grande problema do Xará, não sei se eu já falei isso no canal, mas para mim o grande problema do Xará é porque ele custou 6 milhões de dólares. E a gente espera muito de um jogador de 6 milhões de dólares. A gente espera muito mais. E o Xará não é um jogador ruim, ele não está fazendo péssimas apresentações. O problema, de fato, é que ele veio a preço de ouro. A gente espera de um jogador desse um grande futebol e a gente não está vendo esse futebol esperado diante do que foi pago, do que foi investido no jogador. Eu acho ainda, eu tenho uma opinião assim tática sobre o Thiara. Da importância tática. É aquele jogador que sem a bola faz a diferença. Ele puxa a marcação, ele consegue envolver os adversários. Eu vejo uma importância muito grande hoje na estrutura do Atlético atual, que tem uma base boa. Eu volto a repetir, eu já vi começo de temporadas do Atlético medonhas. Não, esse ano foi uma grata surpresa. O time já voltou com uma base. O Levi, nós já discutimos isso. O Levi entrou, fez o final do ano e conseguiu fazer colocar a cara dele no time. Então eu gosto muito do Thiara. Eu acho que o futebol dele vai aparecer mais à medida que todo time começar a ganhar na parte física. Eu acho que aí sim ele vai conseguir se destacar e apresentar o futebol que ele tem, porque ele também é um excelente jogador. Na minha opinião, eu acho que ele é um dos melhores do Atlético. Eu gosto muito do futebol, mas é o que eu tô falando. Na verdade, o Atlético contratou o Xará ano passado, logo após a venda vocês vão lembrar, do Roger Guedes. Então ele não foi uma compra que foi programada. Né? Não, foi mais em função da situação, foi mais em função da situação. Então, esse problema de você comprar sem se programar, né? Então, você acaba pagando mais caro mesmo. É verdade. Não tem jeito. Você vai no mercado do desespero, tem que comprar alguém, porque eu tô perdendo meu principal jogador da temporada. É verdade. Que era o Roger Guedes. Então, foram lá e pagaram 6 milhões de dólares no Xará. Na época eu falei, não vale 6 milhões de dólares. Se o Atlético tivesse comprado ele com a cabeça mais calma, né, numa época mais favorável, teria comprado ele por 3, 4 milhões. Verdade. Né, que é o verdadeiro preço dele. Mas então é isso, eu acho que a torcida tem que ter paciência e também aprender, como o Thiago acabou de falar aqui agora, aprender a valorizar a importância tática do Xará. Mas é só avaliarmos, assim, é só pegar um histórico dos jogos recentes quando ele foi substituído. O time despencou de produção, principalmente na parte ofensiva. Então, eu acho que quando ele sai, dá para ver a falta que ele faz nesse sentido tático. Mas eu acho que ele tem muito a mostrar ainda e quando o time crescer fisicamente, o futebol dele vai aparecer e vai, se Deus quiser, trazer muitas alegrias. E para finalizar mesmo, agora eu vou finalizar de verdade. Para mim o grande problema do Atlético hoje se chama Elias. Já falei isso, vou reafirmar. A torcida do Atlético está focando errado, está focando no Patrick, está focando no Xará e está deixando de focar para mim no principal jogador hoje, que é o Elias, que compromete todo o nosso setor defensivo hoje. Porque ele não marca, ele não consegue mais apresentar nem o futebol ofensivo que ele apresentava. Então ele não está nem atacando nem defendendo. Então realmente eu acho que a torcida do Atlético tem que repensar isso aí e começar a focar em realmente quem está dando problema pra gente. E avaliar também, né, Henry, se isso tem relação com aquele problema que ele está com a diretoria, que envolveu o pai. Tudo a ver eu acho que é muito difícil um jogador, embora eu acho que ele tem uma qualidade também bacana, ele é um jogador muito bom, é muito difícil o jogador separar isso quando está tendo esse tipo de problema. Ele continua jogando, o Levi tem uma boa percepção, ele continua sendo o titular do Levi, mas realmente essa queda, principalmente na parte de marcação, eu queria saber se isso tem a ver com o problema que ele está tendo internamente com a diretoria. Né? Pode ser. Eu acho que com certeza tem uma ligação com relação a esse problema aí, porque foi nítido, foi a partir do problema, a partir dele ele passou a não jogar nada, voltou a não jogar nada, né? Porque quando o Levi chegou, o Levi colocou ele na posição ideal, ele voltou a apresentar um futebol bacana, assim, a gente começou a valorizar o futebol dele novamente, e após aquela entrevista fatídica que ele deu... O pai dele deu primeiro e depois que ele deu... Mas a partir da dele, que ele falou, aí a partir daquela entrevista, ele não viu mais futebol no Elias, literalmente. Bom, gente, vamos ficando por aqui então, para não ficar um vídeo já tá bem grande, já tá com 28 minutos de vídeo, então assim, queria muito agradecer mais uma vez a todos vocês aí por estarem aqui até agora, pedir mais uma vez aí, curte esse vídeo se você esqueceu de curtir no começo, se inscreva no canal, queria agradecer muito aqui o Thiago pela presença mais uma vez. Sempre um prazer, né? Bom demais falar do Galo. De bola, né? Tem de tudo. É só mesmo com minha pressão tá lá no alto, mas a gente faz com muito amor. Mas né? Isso é mal de todo atleticano. A gente sofre mesmo, mas atleticano se não sofrer, legal. Bom, galera, é isso aí, vamos ficando por aqui então. Uma ótima semana pra vocês, até a próxima. Até semana que vem, hein? Tamo aqui juntinho de novo, até a próxima. Valeu, tchau, fui! Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos.
Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!